Sabe quando a gente percebe que você tem que trazer essa história para que outras mulheres conheçam? Foi essa sensação que eu tive com a Josi. Ela, depois de viver um relacionamento nada mais, nada menos do que 21 anos, a Josi vai mostrar para vocês a força que nós mulheres temos dentro de nós e que muitas vezes a gente desconhece. Que sim, sozinha a gente consegue. Ou você está passando pela mesma situação de ainda estar num relacionamento, tentando sair, ou já saiu, está nesse processo. Mas antes, eu quero dar as boas-vindas para quem está chegando aqui no canal hoje. Quero dizer para vocês que eu estou muito feliz com os comentários, com as mensagens de carinho. E já vai compartilhando, já vai curtindo. Você não se inscreveu ainda, se inscreva. Então, Josi, seja muito bem-vinda. Se sinta acolhida por todos nós. É um prazer muito grande ter você aqui. Obrigado pela disponibilidade de tempo e o espaço é seu. Bom dia, Nath, tudo bem? Obrigada mesmo de coração de estar abrindo esse espaço para eu contar um pouquinho da minha história, de estar abrindo espaço para a gente incentivar outras mulheres a criarem coragem, a sair desse mundo abusivo, porque cada dia que passa tá ficando pior, tá ficando assim, uma coisa absurda. Eu nunca na minha vida, tenho 46 anos, vi tanto caso de feminicídio, onde a vida da mulher ela ficou uma coisa banal. Simplesmente falou não, ou não quero, não posso. Então tá, então você não vai viver mais e vamos, vida que segue. Mas enfim, hoje eu tô aqui para contar um pouquinho da minha história, que é uma história, eu acho que ela é bem impactante. Hoje eu tô com 46 anos, sou nordestina lá do Piauí, de uma cidade assim, muito pequenininha. Acho que a minha cidade, se ela tiver 4.000 habitantes, é muito. Porém, vivi lá até os meus 17 anos, foi onde eu comecei, né, um relacionamento com o meu ex-marido. E resolvemos morar junto, depois de um ano, né, que a gente estava namorando, resolvemos morar junto. Bom, adolescente, uma vida toda, um sonho, né, porque a gente sonha em ter um relacionamento, uau, viver uma vida de princesa, né, encontrei o príncipe encantado, né, mas muitas das vezes isso não é a nossa realidade. Porém, a gente resolvemos morar junto em janeiro de 98. Logo 3 meses depois do relacionamento, que a gente resolveu morar junto, já teve a primeira agressão. Até então, eu não sabia que ele era usuário de droga, porque por eu morar numa cidade pequenininha, a gente não tinha esse índice de usos de drogas, né? E aí veio a primeira agressão. Bom, onde eu tive uma costela, como que eu passei? Fraturada, né? Quebrou uma costela. Na época o pai dele era vivo, e por eu ser de menor, porque eu ainda não tinha os meus 18 anos completo, o meu ex-sogro falou em relação não ir para o hospital, porque no caso teria que chamar a polícia, tal, e por eu estar ainda naquele auge da paixão, deixei para lá. Ok, vida que segue. E continuamos. E aí, no decorrer de tudo isso, ele foi só piorando a situação. Cada dia que passava era mais agressivo. Era uma pessoa que me podava, eu não podia sair, eu não podia vestir tal roupa. Já chegou de vestir um vestido e passar na rua, alguém olhar ou comentar. Chegava em casa, ele fazia eu tirar o vestido e rasgava. Era nesse naipe. Até então você fala, nossa, que lindo, né? Ciúmes, né, de mim, nossa, que coisa, né? Mal sabia, né, que a história era muito pior. Então, assim, Nath, eu vou dar uma resumida, porque, assim, é longa a história, são 21 anos, foram 21 anos de muita, vou dizer, sofrimento e aprendizado, porque a gente aprende muito no decorrer dessa situação toda. Então, eu engravidei da minha filha em 99,
finalzinho de 98, eu engravidei da minha filha. Tive ela em 99 e no decorrer também da gravidez sofri algumas agressões também, né? E depois, 15 dias depois que a minha filha nasceu, o pai dele faleceu. Então, assim, a história só piorou, porque, entre aspas, o pai dele ainda segurava um pouco o gênio dele, né? E depois que o pai faleceu, aí piorou mais ainda. Aí ele ficou extremamente perdido e mais agressivo. De chegar... Teve uma vez, Nath, que eu estava dando de mamar para minha filha. E eu liguei para ele, na época, pedindo para que ele viesse para casa e trouxesse fralda, porque eu estava sem fralda. E na época eu não trabalhava. Na época eu não trabalhava, porque a minha filha era pequena. Então eu falei, e só ele trabalhava na época. E pedi para que ele trouxesse fralda. E chegou um ponto que eu fiquei tão estressada que da segunda vez que eu liguei que ele não veio, não trouxe a fralda, e aí eu liguei novamente. Eu estava tão irritada que eu acho que eu falei com um tom mais agressivo. Um tom mais de raiva. Poxa vida, estou precisando da fralda, a menina precisa usar a fralda e tal. Então, quando ele chegou em casa, ele nem falou comigo. Eu estava com a minha bebê no colo, ele já começou a me esmurrar com ela no colo. Começou a me bater muito. Onde eu protegia ela e, de fato, ele me esmurrou muito. E nesse dia, ele ainda até falou para mim assim, a sua sorte é que meu irmão pegou a minha arma, porque senão eu ia te matar hoje. Só por causa de uma fralda, tá? E nisso foi indo. Foi indo, foi várias outras coisas, e apoio de família nenhuma. A família dele meio que do tipo, dane-se, problema deles, eles resolvam, eles que vivam. Então eu percebi o quê? Eu preciso trabalhar para poder ter pelo menos as minhas coisas e as coisas da minha filha. E a única coisa que eu sabia fazer era trabalhar como manicure. Então, cheguei... Isso porque ele não queria que eu trabalhasse. Então, eu falei, poxa, eu preciso trabalhar. Vamos entrar num acordo aqui, porque eu preciso ter as coisas para minha filha. Eu não quero deixar que falte nada para ela. E como a gente morava na casa da família dele, né? Morava no quintal dos pais. Então, ele não estava nem aí. Porque não pagava aluguel, não pagava água, não pagava luz. Então, o Malimar botava comida dentro de casa. Ok. E aí eu resolvi e fui trabalhar. Minha filha estava com 1 ano e meio, mais ou menos. E eu fui trabalhar. Conclusão, eu virei o homem e a mulher da casa. Onde eu tinha toda a responsabilidade de pagar aluguel, de prover tudo dentro de casa, e ainda era agredida. Para você ter noção, eu tinha horário para chegar em casa. Eu tinha até 8 horas da noite para estar dentro de casa. Ele não queria saber se eu peguei trânsito, se o ônibus atrasou. Não, eu tinha que estar dentro de casa 8 horas da noite. E teve uma vez que eu peguei o ônibus, e assim, a gente pegou muito trânsito, porque eu trabalhava super longe de casa. E pegamos muito, muito, muito trânsito. E nisso eu comecei já a ficar desesperada. Já comecei até a chorar dentro do ônibus, porque eu sabia que aquele dia eu ia apanhar. A gente fala apanhar como se a gente fosse filha, né? Tivesse feito alguma coisa errada e o pai vai lá corrigir com os tapas, né? Mas a situação era bem essa. E eu lembro que eu desci do ônibus, já bem nervosa, com quem eu dou de cara? Na porta do ônibus, me esperando, ele já me agarrou pelo braço, já começou a me esmurrar na rua mesmo, e cheguei em casa, foi pior. Conclusão, foi pior. Então, assim, eu comecei a criar medo, ter medo, assim, um medo absurdo de fazer qualquer coisa que ele não gostasse, porque eu sabia que eu ia pagar ia ter consequências. Bom, e aí eu comecei a trabalhar, comecei a
a ser o provedor da casa. E isso foi só indo, só indo, só indo. Então, assim, em 2017, eu tive uma crise de depressão, onde eu não tinha mais vontade de fazer nada. Eu só saía para trabalhar, Nath, porque eu tinha meus 2 filhos e eu precisava estar ali para poder sustentar eles, porque eles dependiam de mim. A minha filha, na época, também teve depressão. Minha filha teve uma depressão muito forte, muito mesmo. E aí, eu levantava todos os dias com aquele propósito do quê? De trabalhar, trazer o sustento para casa, porque eu tinha 2 filhos. Mas, Nath, ele me batia quase todos os dias. Quase todos os dias ele me batia. Ou porque eu chegava atrasada, 3 ou 5 minutos depois do horário que ele determinava para que eu chegasse, ou porque ele queria ir usar a droga dele e ele não tinha motivo para sair, ir lá usar e pronto, não. Então ele já arrumava. E para resumir um pouquinho, quando eu engravidei do meu filho, foi uma gravidez assim que hoje ainda o meu filho ainda me questiona muito. Ele fala: nossa, mãe, mas você não me queria? Eu falei: não é isso, não é que eu não te queria. Era que o momento que eu vivia naquele tempo, eu achava que não era o momento de ter filho, principalmente de um cara que era muito abusador. E você sabe, a gente como mulher, mesmo sofrendo abuso, a gente tem que ser mulher em outras partes também, porque isso dava um gatilho de que você estava traindo, que você não queria ter um relacionamento ou ter uma relação com ele porque você estava traindo, né? E aí numa dessas eu engravidei do meu filho. Então, eu chorava muito, foi 3 meses para aceitar essa gravidez, mas 3 meses assim de muito choro. Eu, por ser uma pessoa muito temente a Deus, eu falei: eu não vou tirar uma vida de um inocente que não tem nada a ver com o que está acontecendo comigo. Eu vou agarrar o meu filho. Nisso, uma irmã dele jogou no ar: olha, eu acho que esse menino não é teu. Eu acho. Porque assim, Nath, a gente tinha pouquíssimas relações. E justo uma eu engravidei, sabe? E aí ela jogou no ar: ah, eu acho que esse menino não é seu. Eu acho que é melhor você procurar saber. E quando o neném nascer, você faz um DNA. Então, assim, eu tive a minha gravidez, os 9 meses, de muito sofrimento, de muita acusações. Olha, você vai me falar quem é o pai, ou você me fala, ou eu mato você e a criança. E era assim o tempo todo de ameaças. Tive o meu filho. Nasceu a coisa mais linda do mundo. Hoje, assim, até me arrependo às vezes de ter, no começo, de ter recusado e não aceitado, né, no começo, a gravidez. Tive o meu filho. Ninguém da família dele foi visitar a gente. Ninguém foi ver o meu filho. Ninguém foi lá para conhecê-lo. Para conhecer o meu filho, ele teve que pegar o menino e levar até a mãe dele, para ela poder conhecer, porque ela não queria, eles não queriam, eles achavam aquilo que realmente eu tinha traído e eu tinha engravidado de outro. E aí eu lembro que quando ele levou o neném lá, a minha sogra, ex-sogra na verdade, né, que a gente fala, ela falou: nossa, ele é muito parecido com você quando era bebê. Meu Deus, é idêntico. Eu tô vendo você bebê nessa criança. Bom, conclusão. O meu filho cresceu e cada dia que passa, mais parecido com ele, né? E um belo dia, Nath, ele pegou o meu filho, o meu filho estava com 6, 7 anos por aí, e foi fazer o DNA. Eu tenho até hoje o DNA. E eu não sabia. E ele foi. Catou o menino, foi lá e fez o DNA. E aí chegou o resultado. E eu sem saber de nada. Sem saber de nada. Chegou o resultado.
E eu só via que o celular dele tocava o tempo todo, era a mensagem que chegava das irmãs, e aí, qual é o resultado? A gente tá todo mundo ansioso, né? Conclusão, não, não tinha nem o que abrir e ver, né? Tava lá 99,99%, né? E aí, nesse dia ele veio, me pediu perdão, me pediu desculpa por ele ter agido daquela forma, por ele ter feito isso, nananana. Bom, eu já tinha um sentimento de raiva dentro de mim, que para mim, aquele pedido de perdão não fazia sentido nenhum. Eu só queria continuar lutando para dar uma vida melhor, uma vida boa para os meus filhos e lutava para que não tivesse brigas, confusões, essas coisas dentro de casa, né? Mas infelizmente isso estava bem longe do meu controle. E aí passou-se um tempo, ele cismou que eu estava traindo ele. Cismou assim ele sonhava, Nath, eu acordava com ele me cutucando, me esmurrando, acendia a luz, olhava para minha cara. Várias vezes acordei com ele, acendia a luz do quarto e falava assim: nossa, você tem muita coragem de dormir, né? Muita. Mas um dia você pode deitar para dormir e não acordar mais. Bom, e nessa época, como eu te falei, eu tive uma depressão muito forte mesmo, onde eu não tinha vontade de nada, a não ser sair para trabalhar e voltar para casa. Que muitas das vezes eu ouvi de pessoas falarem assim: não, ela não está depressiva, ela está saindo para trabalhar, como uma pessoa depressiva sai para trabalhar. Bom, eu saía porque eu tinha 2 filhos e eu precisava sustentá-los, porque se eu não saísse, eu não tinha como sustentar a minha casa. E chegou momentos de eu ter que escolher entre comer junto com eles no almoço ou não comer e deixar para eles jantarem. E essa era a minha escolha, deixar para eles jantar. Porque foi assim, um momento bem difícil financeiramente. Devido à depressão, eu saía para trabalhar, mas eu trabalhava pouco. Porque você sabe que a gente, quando está depressiva, você acaba um pouco se desanimando, mas tudo bem. E o que me deu o gatilho no momento que eu resolvi sair dessa situação foi: poxa vida, eu tô morta. Independente de eu estar aqui ou lá, eu tô morta do mesmo jeito. E em 2018, 2018 isso, a minha filha tentou suicídio. E aí foi onde deu o gatilho, que eu falei: não, eu preciso sair dessa situação. Eu preciso tirar os meus filhos desse lugar. Porque a gente estava num lugar fundo, profundo, onde eu não tinha... Olhava para um lado, olhava para o outro, eu não tinha saída, no meu ver. E o que me deu esse gatilho foi ver a minha filha tentando suicídio. Ficou 3 dias internada, tendo que fazer lavagem, tendo que tomar medicamento. E aquilo, para mim, foi o ponto. O ponto para dar um ponto naquela situação e dar início a uma decisão. Então, eu pensei: estou morta, estou aqui nesse lugar, eu já estou morta. Então, do que vai adiantar? Então, eu vou sair daqui, simples assim. E comecei a confrontar, mesmo sabendo que eu ia ter uma consequência. Mas isso não me impediu de ser firme na minha decisão. E aí foi onde eu fui. E em 2019, a gente se separou de corpo, né? Morando na mesma casa, a gente se separou de corpo. Ele dormia num lugar e eu em outro. E ele questionava o tempo todo que eu sempre estava tendo com outra pessoa. E eu cheguei a um ponto que eu falei: problema seu, pensa o que você quiser. Em mim, você não encosta mais. E em 2020, na pandemia, foi onde eu dei o chega para lá. Eu falei: não, chega. Até aqui, basta. Adoeci novamente.
tive uma depressão onde eu fiquei 30 dias sem colocar comida nenhuma na boca. Cheguei num ponto que eu falei, não quero mais. Não quero mais. E fui ao médico, passando muito mal devido a essa situação. E um belo dia, nesse mesmo dia, ele falou assim, eu vou embora. Pegou as coisas dele e foi embora. Mas ele achava o quê? Que ele ia voltar no outro dia e que ele ia entrar. Não. Eu aproveitei a situação, mesmo com no problema de saúde que eu estava no momento, eu aproveitei a situação. Me mudei de casa, em 15 dias. Mudei de casa, entrei com pedido de divórcio, entrei com pedido de medida de protetiva, tudo isso em meio a uma pandemia, tá? Uma pandemia que ela nos limitou bastante a várias coisas, né? Mas graças a Deus, Deus foi tão bom que eu não tive problema nenhum. Foi assim, foi uma ajuda. Tive uma cliente minha, médica ou advogada, que me ajudou muito nessa questão, em relação a tudo isso. E mudei para um apartamento onde ele não tinha acesso nenhum. Nath, foi 6 meses onde nem eu e nem a minha filha dormia à noite. Porque ele passava a noite ligando de vídeo para minha filha, falando que ia se matar, com corda no pescoço, falando que ela era culpada, que ela tinha que morrer. Esses eram o argumento dele. Então, assim, o psicológico da minha filha foi lá embaixo. A ponto dela chegar e falar, mãe, eu não tô aguentando mais. Eu não aguento mais, eu não tô mais suportando. Tem hora que eu preferia morrer. E eu conversava com a minha advogada e ela falava, ele está fazendo tudo isso para que você tenha contato físico com ele, contato de ligação ou física. Então, ele está usando a tua filha para te atingir. E eu fui bem firme, Nath, fui bem firme. Eu falei, não, ele não vai. Então, eu trabalhei o psicológico da minha filha, paguei psicólogo, a gente se uniu bastante, nos unimos bastante nessa questão. E ela começou a fazer terapia, eu comecei a fazer terapia, e eu não cedi em momento algum. Porque eu sei que por mais que ele estava atingindo a minha filha para chegar a mim, isso não me fez desistir. E eu já era uma pessoa bem determinada. Eu sou uma pessoa, Nath, que eu luto, eu corro atrás das coisas. E eu falei para minha filha, não, a gente vai sair dessa situação. Então, assim, ele me deixou, eu fiquei endividada, porque a única coisa que ele tinha de dever dentro de casa era pagar água e luz. Então, quando eu saí da casa, o proprietário falou, não, aqui tem uma dívida imensa de água e luz. E eu falava, gente, como assim? Eu falava, não tem como, tá paga. Ele puxou. Eu sei, Nath, eu sem dinheiro, porque eu tive que alugar apartamento, eu tive que fazer mudança sozinha, fiz mudança sozinha. Eu não tive ajuda de ninguém. Ninguém. Mas você pediu? Nath, a situação que eu estava, não precisava pedir. Não tem por que você pedir. Fiz a mudança sozinha, corri atrás de tudo, trabalhei. Eu trabalhava das 7 da manhã até meia-noite, 1h da manhã. Conclusão, saí dessa situação financeira e comecei a me reerguer. Na época, na pandemia, eu tinha uma salinha que eu atendia as minhas clientes, junto com mais 2 amigas. E aí, ele começou a me perseguir, ele começou a ir lá. Então, toda vez que ele ia, tinha que chamar a polícia. E aí a polícia falou, não, Josi, nesse caso você vai ter que abrir mão do teu espaço, porque hoje a gente chegou rápido, e amanhã? Como que a gente vai fazer? Amanhã a gente pode demorar, e ele acabar fazendo alguma coisa, alguma besteira com você. E aí foi aonde eu comecei a atender a domicílio. As minhas clientes me abraçaram a causa, né, que graças a Deus, eu falo que Deus, ele manda anjos, não anjo de asas, né, mas anjos, pessoas, e aí eu comecei a atender a domicílio. E em 3 anos, Nath, que eu me separei dele, a minha vida deu um boom, só
cresceu. Para você ter noção, pode ser besteira a gente falar um pouco de bens materiais, mas para mim, que não tinha nada, que trabalhava só para sustentar uma casa, para mim isso é tudo. Então, assim, em 3 anos eu troquei de carro 3 vezes. Só para melhor. Só para melhor. E nesses 6 anos que eu tô separada dele, a gente não se viu uma única vez. Graças a Deus. Mas sempre tem os curiosos e os maldosos que fica dando informação da minha vida para ele, né? Então, ele questiona muito os meus filhos. Como assim? Sua mãe deve ter um velho sustentando ela. Para morar num apartamento, para ter um carro, ter trocado de carro já 3 vezes. Nossa, sua mãe deve ter alguém sustentando ela. Só que eles não sabem que todas nós mulheres, no fundo, a gente é guerreira. A gente só precisa de um gatilho para impulsionar a gente. Que seria o quê? Um filho, uma outra mulher, para nos dar esse gatilho de querer, de enfrentar. Nesse meio tempo, eu tenho uma amiga que eu também ajudei ela, porque quando ela soube também que eu tinha separado, ela entrou em contato comigo. E a gente nem tinha mensagem de WhatsApp. A gente trabalhou no mesmo salão. E ela me mandou mensagem pelas redes sociais. E aí a gente trocou mensagem, né, pelo WhatsApp. E eu comecei a incentivá-la. E ela foi lá, separou do ex dela, porque também sofria abuso. Era uma mulher que trabalhava, que sustentava a casa. E tinha vivia na mesma situação que eu. Tanto que aí eu acolhi, a gente por um período ficamos próximas, eu sempre incentivando ela ainda tinha aquela parte emocional, né, porque ela ainda gostava dele, e eu sempre no pé, não, pensa que se você voltar vai ser a mesma coisa, e sempre incentivando ela, e hoje ela sempre me manda mensagem, a gente hoje não tá tão próxima mais, porque ela seguiu outro caminho, e ela sempre me manda mensagem, agradecendo, falando que me ama, que eu fui o combustível para que ela desse um up na vida dela, e isso me fez pensar muito em outras mulheres, em relação a isso, né, porque eu vejo, às vezes eu tô na rua, como já aconteceu várias vezes, de estar na rua e ver homem ou agredindo verbalmente ou agredindo fisicamente. E isso, para mim, é a morte. Eu falo que qualquer dia eu vou entrar numa confusão, porque eu sempre vou lá e me meto, né? Então, por que que acontece de muitas mulheres demorarem para tomar essa decisão, né? Porque isso é questionável. Ai, bate, faz tudo isso e demora. Muitas têm seus motivos, né? No teu caso teve um, você vai dizer por quê? Por que que você demorou tanto tempo e por que que você acha que muitas mulheres demoram muito tempo, né? Por que que existe essa espera tão grande e de recomeço? Bom, Nath, eu acredito que assim, no meu caso, numa parte foi medo, eu tinha muito medo dele, muito medo mesmo, e a religião, que eu me apegava à religião, achando que ele pudesse mudar. Já eu acredito que as outras mulheres, algumas sejam dependência emocional, financeira, né? E medo. Muitas. Eu acredito que algumas mulheres seja isso. Então, Josi, demorei esse tempo por medo e a religião. Para você ter noção, chegou um ponto, eu não era casada no papel, que fizeram tanto aquela coisa da cabeça, que se você oficializar o casamento e casar no papel e obedecer na igreja como manda os mandamentos de Deus, tudo isso vai mudar. E eu, naquela fé, naquela esperança da mudança, da transformação, casei, me batizei na igreja e nada mudou, só piorou. Então isso não muda nada. Religião, medo. Então eu tenho uma frase que eu falo, que eu até postei esses dias
né, que eu sou a pessoa mais medrosa do mundo, mas eu vou com medo mesmo, em tudo. Hoje eu vou com medo mesmo, em tudo. Se não der certo, ok, tentei, mas eu vou. E foi o que eu fiz. Então eu acredito que muitas mulheres, ela têm essa dependência emocional, financeira, medo, ou não tem apoio da família. Porque quando eu me separei, Nath, ele infernizou tanto a vida dos meus pais lá no Piauí. A gente dando aquele... Ele ligava 3 horas da manhã para o meu pai. E falava para o meu pai, ó, vou cortar ela toda em pedaços e mandar para vocês. E eu ouvi de uma irmã que ela falou para mim assim, você, o que aconteceu? 21 anos e do nada você resolveu se separar. Do nada, assim, você se separou. Você só deve estar com outra pessoa. Então, assim, olha, você fez o seu angu, você que coma. Então, não permita com que ele faça os meus pais passarem por esse estresse. Bom, isso foi o que eu ouvi, sabe, Nath? E é muito dolorido você ouvir isso, no momento que você está precisando de apoio, de compreensão. E nesse momento eu não tive, a não ser dos meus filhos. Foi os meus filhos que me deram um apoio, tanto emocional. Foi eles que me ajudou a sair de onde eu estava. E é isso, essa parte que eu falo em relação à demora é essa. Existem muitas situações e existem muitos motivos pelos quais as mulheres hoje, elas não tomam uma decisão. Só que depois da gente ver tudo isso, né, ela diagnosticou, né, junto com vocês viram que ela foi para uma psicóloga, ela levou a filha para uma psiquiatra, eles tiveram um apoio profissional e foi detectado o motivo pelo qual era medo. Ela deixou de sentir esse medo e ela decidiu recomeçar. Agora vamos lá. Até aqui, vocês veem que tem muitas entrevistas falando de mulheres que conseguiram reconstruir sua vida. Depois de reconstruída, depois de completa, ela encontrou um novo companheiro. A Josi permanece sozinha. O que eu quero trazer esse ponto agora, né, Josi, para você, em especial, desmistifique, por favor, para as nossas inscritas, para quem está nos ouvindo, essa história de que a gente precisa de homem para se reerguer, para se sentir mulher de novo, e que a gente precisa estar... desmistifica isso, Josi, você tem bagagem para isso. Porque eu tento fazer isso no meu canal já, e conseguir mulheres assim como você é muito importante pra gente colocar na cabeça que não é por aí. Se vier um príncipe encantado num cavalo branco, todo vestido, e se ajoelhar com uma caixinha e nos dar um anel, a gente recebe. Mas a gente precisa disso para se reconstruir como mulher, Josi? Fala pra gente. Não, Nath, a gente não precisa de um homem para a gente ser feliz. Eu tenho uma coisa comigo que eu falo. Eu falo que eu amo a minha solitude. Amo de paixão. Então eu falo que às vezes as pessoas confundem solidão com solitude. Solidão é quando você acha que precisa e necessita de outra pessoa. E solitude é quando você está bem com você mesma, com a sua própria companhia. E eu vivo bem com isso. Vou falar para você, eu não quero? Não, sim, eu quero ter um outro relacionamento. Mas eu sou muito cautelosa quanto a isso. Eu fico muito atenta aos sinais, porque os sinais, ele te diz tudo sobre a pessoa. Tudo. Então, assim, os sinais para mim, ele é fundamental num relacionamento. E eu não preciso, no momento, de ninguém, de um príncipe encantado. Porque eu falei que para vir para minha vida, para estar comigo, ele vai ter que ser realmente o príncipe encantado. Vai ser o provedor, o que cuida. Eu tenho que ser a prioridade. E, óbvio, acredito, como vi alguns vídeos no seu canal, que realmente algumas mulheres tiveram essa sorte de encontrar uma outra pessoa, de ser feliz com uma outra pessoa. E eu ouço muito
sobre uma coisa que isso não me afeta em nada, porque a decisão é minha, e a hora que eu achar que eu estou preparada, que eu estou pronta, ok, eu vou aceitar. Então eu ouço, você só quer se relacionar com pessoas com muito dinheiro. Nath, não é que eu quero me relacionar com uma pessoa que tem muito dinheiro, não é isso. Para mim, a pessoa ela tem que ser batalhadora, trabalhadora, tem que ter, sim, um emprego, tem que ser uma pessoa, como que eu posso dizer, pé no chão, e tem que ser o provedor, porque o homem, ele é o provedor. Eu falei, eu já fui provedora da minha casa há 21 anos, eu vou pegar vou ter um relacionamento, trazer para minha vida e eu ter que lutar com ele novamente? Não, não quero. Então, por isso que hoje eu estou sozinha, porque o que eu conquistei até hoje, eu estou bem, estou muito bem. Então, para dar o que eu tenho hoje, não quero. Prefiro ficar sozinha. E não que eu estou falando para a mulher que ela tem que... Não é isso, ficar sozinha, que não possa mais ter um relacionamento, não é isso. Mas eu falo para elas procurar uma pessoa que realmente priorize ela, que cuide dela, que faça ela sentir a pessoa mais especial do mundo. Entendeu, Nath? Que eu acho que é o seu caso, que é o caso de outras meninas, que eu acredito que você, pela sua história, eu acredito que você foi para os Estados Unidos não atrás de um relacionamento, entendeu? Mas foi atrás de uma vida, de viver uma vida melhor, certo? Então é isso. Não se apegar a uma outra pessoa para estar bem. Você não precisa disso. Você precisa estar bem primeiro, para depois você colocar uma outra pessoa na tua vida. Que é o meu caso. Quando eu fui para o psicólogo, ele falava assim para mim, Josi, a gente vai resgatar a Josi que está lá no fundo do poço. E priorizar a Josi, porque você não está se priorizando. Mesmo depois da separação, você ainda não está se priorizando. Então, vamos resgatar a Josi. E foi ele que fez com que eu me resgatasse da onde eu estava e me priorizasse. Isso não quer dizer que eu não ajude meus filhos. Isso não quer dizer que eu não seja... qual a palavra que eu não tenha empatia pela dor do outro. Não é isso. Só que a prioridade hoje sou eu. E eu não preciso, assim, de estar com uma pessoa para estar bem. Porque eu gosto da minha solitude, eu gosto da minha companhia. Isso para mim é muito importante. E é isso que eu quero relatar, assim, que a mulher, ela tem que estar bem com ela primeiro. Buscar essa coisa de estar bem, para depois você colocar outra pessoa na sua vida. Porque é muito difícil você sair de um relacionamento e você achar que você precisa de uma outra pessoa para te acolher, para passar a mão na tua cabeça e dizer, olha, vai ficar tudo bem. E às vezes nem acontece isso. Às vezes a pessoa pega outra pessoa que já vem com o mesmo problema. E aí só vai afundando ela mais e mais. Como está a tua vida hoje? Depois de você ter tomado essa decisão de ter se libertado, de ter começado esse recomeço como mulher, ter começado esse recomeço como mãe também, porque você relatou pra gente aí que vocês três estiveram no fundo do poço, né? Porque você foi junto, seus filhos foram junto com você, né? Que foi aquele ponto que eu falei pra você no início, que a gente tem essa ideologia de que os filhos precisam ter uma casa, um lar, precisam, mas precisa ter felicidade dentro dessa casa, para eles se sentirem seguros. E as brigas, as agressões, verbais ou físicas, elas têm um reflexo muito negativo nos nossos filhos e eles levam esses traumas pro resto da vida. A gente se sente culpada e eu me arrependo muito. Eu, pessoal, Nath, tô falando aqui, não sei se é o seu caso, mas tô falando pras meninas. O único arrependimento que eu tenho na minha vida, dos 22 anos que eu estive casada, foi de não ter tomado a decisão que eu tomei mais cedo, né? De não ter tido essa coragem mais cedo, porque não tinha necessidade de eu ter... É o arrependimento junto com a culpa que eu levo, que eu trabalho na psicologia, que eu trabalho nas minhas terapias, é o arrependimento e a culpa.
de não ter feito isso quando elas ainda eram pequenas. Não tinha necessidade de ter passado tanto tempo desse jeito. Elas tinham se recuperado mais rápido. E fui naquela onda, né? Vamos dizer assim. Não, deixa elas crescerem mais. Você não vai botar o homem dentro de casa. Vai que aparece outra pessoa, você vai botar o homem dentro de casa. Ou é pai das suas filhas, elas precisam do apoio do pai dentro de casa, são pequenas ainda. A cabeça, que é quando a criança está formando a personalidade, é onde você está metendo agressão, confusão dentro de casa. Imagina como é que uma criança dessa não cresce. É totalmente distorcida, né? E a gente precisa prestar muito atenção nisso. Mas enfim, arrependida, trabalhando o arrependimento, trabalhando essa culpa, a gente vai construindo uma nova vida, vai pensando e se priorizando, como a Josi falou. A gente quer saber como é que a Josi hoje tá. Como é que tá a tua vida hoje, depois dessa reconstrução, depois de pensar totalmente diferente. Você deu um relato aí que você tá bem financeiramente, você cresceu mais. Fala pra gente como que tá a tua vida hoje. Também, se você se sentir à vontade de falar nessa questão financeira, porque você foi a provedora no início do teu relacionamento, como é que tá hoje essa questão da tua vida financeira e como é que tá a Josi, mulher, né? Como é que você hoje tá? Você se sente preparada, por exemplo, se aparecer alguém? Então, Nádia, a minha vida hoje tá boa. Faço o que eu quero. Em novembro do ano passado, eu fiz uma primeira viagem, um mini cruzeiro. Assim, Josi, indo lá e pagando, tá? Não tive ajuda de ninguém, porque ouvi de mulheres como ela tá conseguindo. Viajou, trocou de celular, entendeu? A pessoa... Então, assim, ainda tem esse tabu das mulheres acharem que a outra não é capaz, que nós não somos capazes de nos dar uma viagem, de ter um bom celular, de vestir uma boa roupa, de comer num bom restaurante. Tem mulheres. E são essas mulheres que eu quero resgatar, sabe? Que eu quero mostrar para elas que elas também podem. Mas isso vai depender da força de vontade delas, de como ela tem que fazer para sair dessa zona de conforto. E não achar que o homem tem que prover alguma coisa pra gente. Então, hoje eu tô bem financeiramente, trabalho, pago as minhas continhas, faço o que eu quero, sabe? Pretendo viajar novamente. E sim, eu tô aberta a um novo relacionamento, se possível. Sim. Se você tivesse me perguntado há uns 3 meses atrás, eu ia falar, Deus me livre. Deus me livre. Mas hoje sim, eu tô aberta, mas é como eu te falei, bem cautelosa em relação aos sinais. Então, a pessoa tem que vir, realmente, tem que ser uma pessoa que tem que provar que realmente ele é o homem. E uma parte que eu esqueci de contar também aqui para vocês, sobre os meus filhos. Hoje o meu filho está com 18 anos, ele trabalha, vive a vidinha dele. Meus filhos não me deram trabalho nenhum, Nath, porém, por ter passado por toda essa situação, né, de agressão, geralmente as crianças, elas tendem a ir para um lado ruim da vida, né? E graças a Deus os meus filhos não foram, pelo contrário. Meus filhos não bebem, não usam nenhum tipo de droga. A minha filha fez 1 ano em dezembro que casou. Fez uma festa, assim, maravilhosa, uma festa do sonho, que ficou na história de todo mundo. Sou muito orgulhosa, porque, assim, criei praticamente meus filhos sozinha, né? E ver a minha filha entrando no altar com um homem maravilhoso, maravilhoso. O marido dela, assim, eu não tenho nem palavras para falar o quanto ele cuida dela. Ela é a prioridade dele em tudo, Nath. Tudo que eu não tive, a minha filha tá tendo. Tem os perrengues da vida, como qualquer ser humano, mas a prioridade dele hoje é ela. E para mim isso é muito gratificante, porque eu caminhei... O que eu pedi para Deus em relação à minha filha, Deus nos concedeu, que foi
ela tá hoje com... E detalhe, ela conheceu ele na semana que eu me separei. Então, ele vivenciou tudo o que a gente passou. E chegou um ponto que ela falou assim, mãe, eu não quero envolver ele na nossa situação, porque nós estamos passando por um momento que eu não quero que ele passe também, porque ele não tem nada a ver com o problema. E aí ela chegou a terminar com ele, né? E aí ela chorando, eu cheguei nela e falei assim, Bi, você tem que chegar para ele e contar a situação do que você está passando. E cabe a ele decidir ficar ou não. Não é você que tem que decidir, mas sim ele. E assim ela fez, e ele decidiu ficar. E é isso. E hoje, assim, graças a Deus, a minha vida tá muito boa, Nath. Então, assim, eu penso, sim, ter uma pessoa, um relacionamento. Eu acho que eu tô numa idade que já tô querendo um companheiro pra, sei lá, assistir TV sentada no sofá comendo pipoca, ou fazer uma viagem, ou fazer uma caminhada na rua. Quero sim, mas ainda tô bem atenta aos sinais. Mas estou aberta ao relacionamento. Eu publiquei há um tempo atrás, até em reação a um comentário de uma seguidora, que ela questionou isso, a questão da gente não precisar. A gente precisa mesmo. Tá aí a Josi testemunha mais do que real, né? Porque é maravilhoso a gente trazer histórias reais, que é essa coisa de novela e filme romântico, a gente já tá saturado, né? Só dos sinais felizes. Então é bom a história real, vocês estão vendo aí a realidade de duas mulheres, mas eu questionei com ela, não foi isso. Eu concordei com ela, porque realmente a gente não precisa. Mas eu vou dizer, viu? É muito gostoso você ter um apoio de uma pessoa que segue com você junto, do lado. Não é atrás, não é na frente, é do seu lado. Onde pequenas atitudes, lhe mostram todo dia que sim, é possível você acreditar que o amor verdadeiro existe. Aquele que cuida, aquele que tá ali lhe priorizando, aquele ali que tá, antes de você nem ao menos pensar em uma coisa, ele já tá ali lhe provendo. Porque sabe que você precisa. E muitas vezes, se alguém tivesse dito pra mim assim, há 5 anos atrás, por exemplo, que foi o tempo que eu fiquei separada, né? Vai ter uma pessoa que vai fazer isso, eu dizia, você tá ficando louco. Não existe gente assim. Não existe gente assim no mundo. E não vamos generalizar. É no Brasil, é no Japão, é onde for, no planeta todo. Não vamos generalizar. Existem pessoas muito boas, existem homens muito bons. É até clichê dizer isso. Existe a sua tampa da sua panela, existe. Só que não tem pressa. A gente não tem que estar botando a carroça na frente dos burros para poder você... o desespero de encontrar uma pessoa. Não precisa. No momento que você... Acho que é até uma coisa que a Josi falou que eu assino embaixo. A solitude, ela não é boa não, ela é viciante, gente. A solitude é tão viciante que você fica pensando 2 vezes antes de se relacionar. Vou logo lhe dizendo, não é ele botando medo não, Josi. Mas você fica com medo tão grande de botar uma pessoa na sua vida porque você tá tão bem. A solitude, ela é tão gostosa. Você não dá a satisfação da sua vida. Você acordar sem se preocupar com nada e dormir sem se preocupar com nada é maravilhoso. Você abrir uma garrafa de vinho para assistir um filme à noite é perfeito. Sozinha, você e a Netflix é perfeito. Então, é viciante. Você se dá de novo a oportunidade não é fácil. É outro processo, muito doloroso até, de você novamente acreditar que isso é possível. Mas a gente precisa, tá, meninas? A gente precisa se dar a oportunidade e não colocar no próximo a culpa pelos nossos traumas, pelas coisas que aconteceram na nossa vida anteriormente. Porque a próxima pessoa não tem culpa. Todo mundo tem uma carga, todo mundo tem uma história. Então, não deu certo? É como a minha entrevistada, que vai, eu não sei, hoje ao ar, mas tem uma entrevistada minha, você já deve ter visto, que ela falou, não deu certo? Bye. Você quer o tchau como? Em português, em inglês? Bye. Não deu certo, bye. Tchau. Até logo.
porque a gente já é passada na casca do alho, você já sabe como se cuidar. Então, o próximo que vir, se não deu certo, mostrou sinais de que não é a pessoa certa para você, tchau, né? Então, é diferente, mas a gente precisa se dar. Olha que mulher linda tá aí na frente da câmera de vocês, gente, pelo amor de Deus, a mulher maravilhosa, olha o sorriso da mulher, olha a pele da mulher, ela precisa amar e ser amada, cuidar e ser cuidada, faz parte da vida isso, faz parte da nossa natureza humana. Então vai existir essa oportunidade. O canal está aberto aqui pra gente saber da sua história, porque eu tenho certeza que daqui um ano, sei lá, você vai estar contando aí o seu novo relacionamento totalmente diferente desse que você viveu 21 anos. Vamos fechar agora nossa entrevista. Eu quero pedir para você deixar seu último recado, sua última mensagem para essa mulherada aí que está nos ouvindo. Nath, eu tenho um filme que eu falo que é o melhor recado que a gente pode dar para uma mulher que sofre abuso. E eu quero deixar o nome desse filme aqui, para que todas, mas senta e assista a cada detalhe, tá? Chama A Melhor Mãe do Mundo. Esse filme é maravilhoso. Pode anotar aí, chama A Melhor Mãe do Mundo. E aí eu falo com toda certeza que quem quer faz acontecer. E esse filme, ele mostra bem isso. Então, o meu recado assim, para todas as mulheres é: assista esse filme, porque ele vai te dar um gatilho e falar, poxa, eu reclamo tanto, tô numa zona de conforto e eu poderia mudar a história. Porque a história desse filme, ela é surreal de linda. Surreal, Nath. Não vou dar spoiler, não vou falar nada. Ele, assim, eu sempre assisto. E o dia que eu assisti, eu chorei muito, muito, porque é uma história real do que as mulheres no Brasil vivem. Mas ela fez acontecer, tá? E ela tinha dependência dele emocional e financeira. Mas ela quis e ela fez acontecer. Tenha coragem, saia dessa zona de conforto, por mais que seja difícil. Mas luta pelo seu bem-estar, pelos seus filhos, luta pela tua vida, porque a tua vida, ela é única. Não faça nada a não ser por você. Porque muitas mulheres não têm apoio, não têm uma profissão, não têm um trabalho. Então, assim, o meu projeto que eu estou estudando, que eu quero, né, tirar ele da gavetinha, mas com toda a propriedade, né? Por isso estou estudando ele ainda. Estou tendo apoio de algumas pessoas que me deram até, me orientaram bastante sobre esse projeto, se propôs a ajudar em relação a palestras, né, de empreendedorismo para mulheres, né, porque isso é muito importante, a mulher abrir a mente. Então, assim, por a mulher ser totalmente dependente financeira do homem, ela acaba se anulando e não se permitindo a sair dessa zona de conforto. Então, o meu projeto é o quê? A gente expandir uma rede, né, de ajuda para mulheres que queiram, por exemplo, ser uma nail designer, ser uma maquiadora de sucesso, né? Então, o meu projeto é unir tudo isso, né, e dar cursos gratuitos para quem tem interesse, né, de ter uma profissão, porque eu sou manicure, eu tenho um diploma de podologia, né, sou podóloga formada, mas eu amo o meu trabalho, que é ser manicure. Então, para mim, assim, é surreal. O meu ganho não tem nem comparação com mulheres que têm formação, que têm faculdade, entendeu? Mas tudo é dedicação, amor ao que faz. Então, o meu projeto tá levando conhecimento, tá dando cursos gratuitos para que mulheres possam ter uma profissão, ter um trabalho. E isso eu acho que é muito importante e faz todo sentido
para que elas venham ter a sua independência financeira, para que não venha depender de ninguém, não só do marido, mas de ninguém, e poder fazer o que der vontade de fazer, impulsionar as mulheres. Eu tenho uma cliente que ela está me ajudando nessa parte de trazer palestra, né? Palestra sobre empreendedorismo, para que as mulheres abram a mente, né? E comecem a cuidar um pouco mais de si. A gente pensou também até de fazer um dia, sei lá, da beleza, de estar dando um dia de beleza para essas mulheres, para aumentar a autoestima, buscar outros profissionais aonde possa, porque assim, tem mulher, Nath, que não arruma um cabelo, que não cuida da pele, que não sabe o que é usar uma roupa boa, uma roupa nova, porque o homem não deixa, o homem não permite que ela faça isso. Então a gente quer que ela busque a autoestima dela de volta. E você sabe que uma mulher com autoestima, ninguém ultrapassa ela. Juntar a autoestima com a independência financeira vai longe. Vai longe. Você falou num ponto legal que eu quero enfatizar aqui, que esse tipo de trabalho, ele muitas vezes ele não é muito valorizado no nosso país. Às vezes ter um diploma, ter um curso superior, ter uma carreira, assim, soa como se fosse uma mulher mais, como é que a gente pode dizer, mais realizada. E a gente precisa, eu aprendi isso aqui, depois que eu vim pra cá, onde tem esses tipos de profissionais que muitas vezes chegam aqui, essas profissionais, com esses diplomas do Brasil. Advogada, engenheira, médicas, chegam aqui, vão ser cabeleireiras, vão ser podólogas, vão ser, sabe, esse tipo de trabalho que a gente faz aí no Brasil e que muitas vezes não é valorizado, não é bem visto, né? E acho que vocês já escutaram, né? As house cleans, que são as faxineiras, que são as babás, as cuidadoras de idosos, que mais? Até mulher trabalhando na construção a gente vê aqui, mulheres que pintam parede, mulheres que colocam piso. Então, são trabalhos que as mulheres, elas se descobrem quando elas chegam aqui. E ganham muito mais do que os homens. Acreditem. Aqui, isso é muito valorizado. Aqui é muito valorizado. E eu vim entender isso depois que eu cheguei aqui, porque eu tinha essa mentalidade. Tanto que minhas filhas são formadas, uma tem uma graduação, e hoje no Brasil elas, não tô falando, gente, eu não tô falando mal do Brasil, pelo amor de Deus, não tô falando mal do Brasil, mas eu tô falando a realidade do que, tô pegando o gancho dela aí, desse tipo de trabalho, né, que é a estética, por exemplo, né, vamos pra esse lado da estética. A minha filha tá aí, ó, formada já há 6, 7 anos, lutando por um espaço, no final das contas, ela trabalhou em várias empresas, laboratoriais, farmácia, hospital, né, na área dela, e hoje ela acabou se rendendo ao empreendedorismo, trabalhando para ela, procurando fazer trabalhos ou clínica ou particular, na parte estética, empreendendo, porque ela viu que não tinha outra solução para ela ganhar mais, né, e compensar o tempo de estudo dela. Ou seja, é o empreendedorismo. Afinal de contas, é o empreendedorismo, é você trabalhar para você. Muito bom o projeto, muito bom, excelente. Uma ideia, assim, perfeita. Já fica aberto aí para as empresas que queiram, né? Quem sabe esse vídeo chegue. Vamos compartilhar, então, né? Para que, quem sabe, empresas grandes vejam esse projeto aí com bons olhos e nos ajude, né? Ajude a Josi a colocar isso para frente, porque realmente hoje temos várias ferramentas aí, por exemplo, online, temos ferramentas aí que a gente pode fazer vídeos, né, plataformas em que a gente pode trabalhar essa questão da profissão presencial também. A Josi pode fazer isso aí na cidade dela e a gente fazer nossa parte de divulgação, de marketing, ou seja, se unir. Então tá aberto aí também, aproveitar o espaço para você que queira pegar na mão da Josi juntas e fazer isso, né? Se você tiver também essa ideia, essa vontade que a Josi coincide. Eu entrei na vida da Josi, a Josi entrou na minha, a gente se conhecendo e olha aí. Quem sabe se esse vídeo também não vai chegar nas mãos certas, né? Você também. Então, vamos finalizar então a nossa entrevista, agradecendo mais uma vez
A você que ficou aqui com a gente, parabenizar a Josi por essa força incrível. Josi, parabéns. Parabéns mesmo. Você é uma das mulheres que eu tive a oportunidade de conhecer aqui, conhecer sua história. Fiz questão de trazer para que motive você que está ouvindo, está passando, está aí desacreditada, está aí nesse fundo do poço, só esperando uma mão para se resgatar. Você é a sua própria mão. E dizer para você, Josi, que a gente está aqui, tá? À sua disposição, o canal. A hora que você precisar, a gente vai estar aqui. Te agradecer demais. Quer dizer mais alguma coisa para a gente finalizar? Nath, não, eu só quero agradecer do fundo do coração por essa oportunidade de estar podendo contar um pouquinho da minha história. A gente fica um pouquinho nervosa, então a gente às vezes acaba se atropelando na situação, mas enfim, eu estou aberta também para qualquer coisa que precisar. Em relação ao projeto, ele tá nascendo, né? E eu acredito que em breve a gente vai tirar ele da gavetinha e vai poder ajudar outras mulheres. E eu estou aqui à disposição para qualquer coisa que você também precisar. Qualquer coisa. Eu não tenho canal no YouTube, mas tenho meu Instagram. Vai estar lá aberto. Para o que você precisar, Nath, vai estar lá, tá? Para ajudar, para qualquer coisa, ou para a gente mostrar os vídeos de outras mulheres também. Isso é muito importante, porque assim, da mesma forma que os vídeos que aparecem de mulheres sendo mortas, eu acredito que esses vídeos, os nossos vídeos, ele também tendo esse engajamento, ele vai ajudar outras mulheres, né? E quem sabe esse feminicídio não vai diminuir, né? Essa taxa que tem crescido muito. Mas muito, muito obrigada pela oportunidade. Eu que agradeço demais, Josi, a você, as mulheres que eu acredito que vão vir do teu Instagram, né, para vir aqui para assistir. E compartilha, gente, compartilha. É o que eu peço para vocês, compartilha o vídeo, manda para uma amiga, para uma prima, para uma irmã, para uma vizinha que você sabe que tem conhecimento que passa pelo que a Josi passou, para que ela se sinta motivada a recomeçar a sua vida, porque ninguém merece passar por isso por muito tempo, né? A gente falou sobre o arrependimento aqui, sobre o arrependimento e a culpa que a gente leva pelos filhos de não ter tomado uma decisão mais cedo. E a gente está aqui para evitar que mais mulheres passem por tanto tempo por isso, sem necessidade alguma, né? E é isso, né? Quero agradecer vocês que ficaram até o final do vídeo aqui comigo e com a Josi. Agradecer demais. Para vocês que ainda não estão inscritos no canal, se inscreva. Vão lá no canal, no perfil da Josi no Instagram também, segue ela. E é isso, tá bom? Um beijão pra você, Josi, um abraço muito grande, muito prazer. A gente não solta mais a mão aqui, ó. Juntas sempre. E até o próximo vídeo, tá bom? Beijo.